Então, eu já atendi mulheres que fizeram aborto e que eram muito novas, não entenderam o contexto porque fizeram, ou hoje em dia a gente tem um movimento do feminismo, né? É meu corpo, minhas regras, e nem sempre é isso. Porque o luto, ele vai aparecer. A dor de ter feito esse aborto vai aparecer. Ele pode não aparecer hoje. Ele não tem um tempo específico. Não, mas pode primeiro aparecer ali com câncer de colo de útero, pode aparecer ali com um problema na mama, pode aparecer com uma endometriose, pode aparecer como outras coisas, para que a pessoa olhe para a dor dela, porque é um luto que não foi elaborado. Agora vamos lá. Você teve uma experiência de uma gestação. O fato de você tirar essa criança daí de dentro, anulou aquilo que você viveu dessa gestação? Então tem como dizer que não existiu? Não. Então não é assim. Ela entra na lei de volta, né? Porque Entra na uma lei. hora é como se você, colocando num ditado popular, né? Que é você paga, meio que se fez, você paga. Como se fosse isso. Não que não seja isso, né? Mas de alguma forma a conta chega. A conta né? chega. A conta chega. A Desde o conta corpo, você tá comendo, tá tudo certo. Como. De repente a conta vai chegar. E daí? Mas a conta chega, então, se a gente pensar nas leis da vida, É isso aí. nessa compensação, o que a pessoa vai precisar fazer? Ela vai precisar olhar para esse aborto. Então, eu já tive mulheres assim que eu atendi que não conseguiam engravidar. Mas por quê? Tinham uma mágoa no coração por ter feito um aborto. Acho que é legal até você deixar, porque o nosso público é mulheres, né? E esse é um assunto tão delicado, porque é um assunto que, né, muitas nunca nem contaram pra ninguém. Exatamente. Né? Muitas têm vergonha, muitas já sofreram, provavelmente por isso, sofrem caladas, e nunca vai contar pra ninguém, porque, de fato, é algo que hoje pode dar muita vergonha e arrependimento. E elas não sabem o que fazer, e pode ser que, nesse momento, elas até guardaram numa caixinha lá, achando que não, eu já esqueci, ou na época eu não sabia, ou meu corpo, minhas regras. O que essa mulher hoje, ela poderia fazer? Então, primeiro é olhar o quanto os relacionamentos dela foram impactados por isso. É o que a gente chama de amor interrompido. Vamos lá. Minha mãe perdeu o primeiro filho. Você acha que minha mãe conseguiu dar amor para minhas primeiras irmãs? Nossa, eu olhando, parece que sim. Vamos pensar assim, que é um rio. E você perde um filho. Quando você perde um filho, vem uma tristeza. Porque você queria que esse filho nascesse. Porque você ficou imaginando como ele seria. Quando a mulher engravida e coloca outro filho no lugar, às vezes ela vai projetar essa criança que ela perdeu. A gente vai ter enrosco. Enrosco porque aquela criança não vai ter direito a ter a própria identidade. Meio que uma substitui a outra. Mas não tem substituição. Você sabe que na vida cada árvore é uma árvore. Não adianta. Se a gente olhar no microscópio, ela é diferente. Ela não é igual. Porque a possibilidade, é o momento, é o contexto, tudo é diferente. Então, quando as minhas irmãs nascem, a minha mãe estava ali para elas. Mas não estava com o mesmo rio fluindo. Porque ela tinha projetado meio que... Porque perdeu o primeiro. Existe uma tristeza. Eu estou escrevendo um livro da minha mãe. Então, eu escrevi também o do meu pai ano passado. Eu vi ali mesmo os livros, depois eu O quero Homem que que não você tinha fale. permissão para amar. Olha, depois quero que você fale deles. Então, assim, a mulher quando perde esse bebê, ela fica com um amor interrompido. E esse amor interrompido, muitas vezes, vai interromper, inclusive, o fluxo com o próprio marido. O casamento fica mais frio, às vezes mais distante. Porque é uma parte dela, ou do casal, que foi embora. É uma parte, percebe? Mesmo que consciente, ela ache que tá tudo certo. Mas assim, é só olhar. Então, vou olhar primeiro para os vínculos. Afetou alguma coisa? Eu tô em paz? Ou eu ainda lembro daquela criança? Se ela tivesse aqui hoje, ela teria, sei lá, 20 anos. Ela teria 10 anos. Eu ainda estou grudada naquela imagem. Às vezes, eu já atendi casos de que a mãe não conseguia abraçar o filho. Por que você não consegue abraçar seu filho? O próximo, no caso, que nasceu. Por quê? Eu tenho medo de desenvolver laço e perder de novo. Criar uma ponte. Uma ponte. Assim, é um obstáculo, uma barreira. Isso, não é ponte, é uma barreira. Isso, uma barreira. Então, assim, aqui a gente vai olhando para o amor interrompido, que muitas vezes, se a gente buscar nas mães, da idade da minha mãe, isso era muito comum. Ainda hoje eu atendo pessoas que têm isso e que é muito comum. Então, a mãe não consegue abraçar o filho, ela não consegue, assim, sabe, ter uma relação natural, às vezes não consegue conversar. Ela só conseguia conversar quando ele era pequeno, 5, 6 anos. Depois disso, foi se distanciando. Aí o próprio filho depois fala assim, eu não sei porque minha mãe não me ama. Não é que ela não ama, existe ali um amor interrompido. E aí a gente vai enxergar para as outras formas de amor que são possíveis para ela. Então já tive, assim, encontros muito bonitos entre mães e filhas, porque havia ali um segredo, e esse segredo era esse filho, né, que abortou, principalmente as que fazem um aborto.
As que tiveram um aborto natural, elas acabam fazendo o que a gente chama, dando um símbolo para essa criança. Ó, você teve um irmãozinho, mas ele não ficou, virou estrelinha. E isso acaba falando ainda, Falando. né, da Então, existência, essa criança né? teve um lugar. Mas aquele que não teve um lugar e que fica no segredo, aí a criança traz como denúncia isso no sistema. Nossa, então o primeiro passo para essa mulher seria ela, nem que seja para ela mesma, identificar que existiu ali uma Esse criança aborto. E interrompida. ela mesma simbolizar isso. Teve um caso recente que eu atendi de uma mulher e ela falou assim, Aline, eu sou muito cruel, eu fiz coisas assim abomináveis, eu não vou te contar, não sei o que, mas não. E aí eu fui jogando para ela o que podia ser tão pior, né? Aí ela me disse, eu fiz 2 abortos. E ela não conseguia abraçar o filho dela. E o mais novo, aí ela já abraçava, protegia, ela dava demais para ele, não deixava nem ele andar com as próprias pernas. Foi ao extremo. Foi ao extremo. Então, normalmente, vai vir um vazio. E esse vazio a pessoa vai tentar suprir com alguma coisa.